Olá! Desta feita nós faremos o comentário acerca das 7 cartas que a Igreja da Ásia Menor recebera por intermédio do livro do Apocalipse. Nessas 7 cartas nós estaremos apresentando uma por uma, fazendo um comentário, embora sucinto, mas um comentário dos elementos principais. Sendo, portanto, esta primeira carta, a carta que foi direcionada à igreja de Éfeso. Entretanto, gostaríamos de ler, nesse início de gravação desse vídeo, ler o versículo 19 e o versículo 20 ainda do capítulo 1, porque é o versículo que faz citações acerca das 7 cartas e dos 7 castiçais de ouro. Como já falamos, os 7 castiçais de ouro referem-se, e o texto também vai elucidar isso, referem-se aos obreiros, aos pastores, aos ministros, aos presbíteros, aquilo que a igreja, o texto bíblico chama de ângelos, ao anjo da igreja. Então, está escrito assim: escreve as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Em Apocalipse 1:19, João agora recebe ordem para escrever. No versículo 11 desse mesmo capítulo, ele havia sido ordenado para escrever a partir daquilo que ele estava para ver. Agora, ele recebe ordem expressa para escrever aquilo que tens visto. É o que está escrito no versículo aqui mencionado. Nesse texto de 1:19, nós encontramos 3 itens que elencam e que constituem a chave do Apocalipse. Aqui nós encontramos nesses 3 itens, portanto, a tríplice divisão do livro do Apocalipse. A partir da primeira frase em que é dito para João, escreve as coisas que tens visto, refere-se à visão do capítulo 1, onde Cristo também é apresentado entre os 7 castiçais. Portanto, as coisas que tens visto refere-se ao capítulo 1. A terceira frase no versículo 19 é: escreve as coisas que são. Estas coisas que são referem-se às 7 igrejas históricas ali elencadas nesse mesmo capítulo. A igreja que está em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas são as coisas que são. Historicamente falando, eram aquelas igrejas que existiam no tempo da escrita do Apocalipse. Agora, a terceira parte escreve as coisas que depois destas hão de acontecer. Portanto, isso aí se refere aos eventos que acontecerão a partir do capítulo 4 ao capítulo 19. Na realidade, o capítulo 4 e capítulo 5 é uma visão do trono de Deus, onde João vai descrevê-lo. Coisas magníficas, maravilhosas, no capítulo 4 e o capítulo 5. Agora, a partir do capítulo 6, nós encontramos aí a abertura do primeiro selo. É aquele cavaleiro num cavalo branco, que é uma figura do anticristo.
aí necessariamente dá-se o início à grande tribulação. Portanto, do capítulo 6 ao versículo 19, as coisas referem-se às coisas que depois destas hão de acontecer. Estudantes, através dos séculos, têm definido 3 pontos, entre outros, de vista da interpretação do livro do Apocalipse. Principalmente no que se refere às 7 cartas. A primeira interpretação desses estudantes através dos séculos, que procuram interpretar as 7 cartas, a primeira postura deles, em que as profecias devem ser interpretadas e que todas essas cidades serão restauradas nos tempos e então as predições serão inteiramente cumpridas. Com isso, nós estamos a dizer que estas 7 cartas, de acordo com essa primeira opinião, é que essas igrejas serão restauradas e essas predições que estão implícitas e foram inseridas nas cartas, elas serão literalmente cumpridas no futuro. Uma outra interpretação de tais estudantes é que as 7 igrejas representam períodos sucessivos da história da igreja, desde o primeiro século até o final dos tempos. O que eu entendo que é mais mirabolante essa visão é como ajustar o período de cada uma dessas igrejas em um tempo tão extenso. Quando apresentaram essas interpretações, tiveram que ajustar cada igreja no seu tempo. Porventura, sabem esses intérpretes quanto tempo ainda se demorará para que Jesus venha buscar a sua igreja? E aí, então, nós teremos um final da última igreja, que é a igreja de Laodiceia? Então, é extremamente complexo entrar por essa porta de interpretação. Afirmar que as 7 cartas descrevem 7 épocas distintas da igreja e 7 fases da história da igreja durante a Era da Graça, não encontramos nenhuma clareza na palavra de Deus. Não há clareza. O que mais essa interpretação pode trazer é uma confusão desses falsos ensinos, desses ensinos complexos, decorrentes dessa teoria. É uma teoria, no mínimo, aí, confusa, que não dá para se ajustar. Mas, como já dissemos em texto anterior, o que a nossa interpretação futurista, entendemos que com ela o capítulo 1 são as coisas que foram vistas. Está expresso no versículo 1:19. As coisas que tem visto. Capítulo 2 e capítulo 3, que se referem historicamente às 7 igrejas, as coisas que são. Veja o tempo do verbo, as coisas que são. E no capítulo, e a terceira parte desse versículo, as coisas que depois destas hão de acontecer. É aí a nossa interpretação futurista. Portanto, para nós, futuristas, nós entendemos que do capítulo 4 até o último texto, até o último versículo do capítulo 22, são coisas que estão no futuro e que ainda não foram desvendadas para nós e não tem nada a ver com o curso da igreja. Ok.
No capítulo 4, nós encontramos João dá uma olhada para os céus, diz a Bíblia que ele foi arrebatado em espírito, pela segunda vez é dito isto, e ele viu uma porta aberta no céu. E esta porta aberta no céu, acompanhado com esta visão da porta aberta no céu, diz o texto bíblico que ele ouviu uma voz dizendo: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Interessante. O que nos surpreende também no livro do Apocalipse são esses detalhes. Quando João escuta uma voz a lhe dizer, como se ele estivesse no comando da visão, sobe aqui, como se dependesse de João essa decisão de subir ou não. Ele estava arrebatado em espírito, mas Deus estava no comando. E significa, este sobe aqui, significa para a maioria dos intérpretes da escatologia bíblica, quando inclui-se nessa interpretação da escatologia bíblica, nesse momento isso aqui é uma referência ao arrebatamento da igreja. Até porque, doravante, a partir do capítulo 4, nós não encontramos nenhuma citação à igreja. Portanto, quando a igreja é dito algo acerca da igreja, não é usado a expressão eclésia, mas usado a expressão esposa, quando ela é convidada para a ceia do Cordeiro. Isso também significa que nenhum evento histórico ou presente poderia ser um cumprimento de qualquer evento do livro do Apocalipse.